Despertar Podcast. Estamos aqui mais uma vez com um assunto muito interessante e hoje nós vamos falar com a Lília Nunes Assunção. O fundo do poço, um lugar florido. Foi lá que encontrei Jesus. Lília, é um prazer estar com você aqui nesse episódio que eu tenho certeza vai ser muito bacana. E do meu lado, Fabiano Braga. E eu fiquei sabendo que existe aí um laço de parentesco entre vocês. Somos primos, primeiros. Tá vendo? E o mais legal, a espiritualidade nos uniu novamente nesse caminho tão próspero, não é? Tão maravilhoso. Unidos desde a maternidade. Desde as trocas de fraldas. Desde as trocas de fraldas. E mais uma vez nos unindo, né, Lília? Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade. Ela que é de Belo Horizonte, gente, hoje reside em Belo Horizonte e veio aqui para nos prestigiar com esse tema maravilhoso. Maravilhoso, não é, Luiz? Isso aí. Incrível. E ela que frequenta lá Fraternidade, Esperança e Paz e também o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, né? Então a Lília já é espírita e hoje ela vai trazer para nós aqui uma experiência que ela viveu, inicialmente muito dolorosa, e teve, graças a Deus, um final feliz. E tenho certeza que servirá para todos nós, né, que temos na família pessoas com algum tipo de problema dentro da patologia que ela enfrentou. Lília, o que aconteceu com você? Maravilhoso. Vem história inspiradora. Mas eu acho que só de vocês verem que eu estou sorrindo, que eu estou alegre, né? Estou arrumada, estou maquiada, já é sinal que Linda. Houve um florescimento, né, nessa história toda. Quero agradecer muito pelo convite. Eu gosto muito de contar histórias, mas é a primeira vez, confesso, que eu conto a minha história. Porque os outros podcasts, mais de 20 podcasts que eu já gravei, foi sempre falando da minha percepção sobre o trabalho. Sim. Hoje eu quero contar, né? Eu quero me despir a minha alma, porque eu vou expor a minha maior fragilidade, que foi o meu adoecimento mental. Então, o tema do podcast, para mim, já é o título que vocês colocaram para o podcast, para mim já diz muito que é o despertar, que foi exatamente o que aconteceu Puxa só comigo. um pouquinho seu microfone para aqui. Então, a história começou da seguinte maneira, né? Eu tive um adoecimento mental, que muitas pessoas ainda têm muito preconceito, né? As pessoas acham que adoecimento mental é coisa de gente doida, que a gente liga muito à antiguidade que tinha os hospícios e etc. Só que o adoecimento mental ele tá aí para todo mundo. Ele não escolhe hierarquia, né? E a gente nem percebe, né? É tanto para as pessoas de todos os níveis hierárquicos, de qualquer profissão, isso pode acontecer. Então, eu sempre fui uma profissional muito ocupada. Eu sou empresária, eu tenho a Movas, que é uma empresa muito querida, depois a gente pode até falar um pouquinho dela. Por favor. E o meu trabalho, de fato, é muito bonito, eu ajudo muito as empresas a se despertar. Que legal. O despertar sempre na minha caminhada. Só que, né, com uma agenda muito cheia, muito ocupada, muito cheia de compromissos, quando eu me vi enfrentando o encerramento de um contrato que eu me dediquei por muitos anos, esse contrato naturalmente se encerrou, eu me vi com uma rotina vazia. Então, eu quero até as pessoas que estão nos ouvindo, talvez não estejam acostumados com uma rotina vazia. Naquele ritmo acelerado. E de repente você bota o pé no freio e aí você começa a ter espaço para pensar. Aí você começa a pensar, quem sou eu? Que loucura, hein? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sem trabalho? Já chegando final do ano, né? Isso foi em novembro. E aí, quando veio o espaço vazio, que eu me vi acometida... Quando passa, a gente está na tempestade e não vê. Isso aí. Era como, a minha sensação era como se eu estivesse numa estrada com bastante névoa. E aí, sabe quando a névoa sai?
Sim. Que aí você... Aí eu Opa. falei, putz, e agora, né? Agora eu tô no limbo, assim, eu não... Você Quem ficou sou mais eu? ou menos igual a mãe que tem um ninho vazio. Síndrome do ninho vazio, exatamente isso. Eu me vi comigo mesma. E o Eu que me vi aconteceu? sozinha comigo. Você se E o viu que sem aconteceu algo. nessa hora? E aí foi super interessante, assim, agora, né, que eu faço o caminho contrário, né? É interessante agora que eu já tô curada, né? Quer dizer, estou na reta final da minha cura. Mas o interessante foi que eu pensei assim, estou na beira do precipício, né? E nessa hora, Perceber gente, isso já é difícil, né? nessa hora, é muito difícil você brecar eu tive um burnout, né, que vocês podem, eu vou falar um pouquinho dele aqui, mas depois eu acho que vale Sim. a pena até vocês pesquisarem no Google, tem muita referência teórica interessante, porque deve ter muita gente ouvindo a gente, Que nem sabe que tem. mas né? que tá esgotado. É. Que o outro nome do burnout, que é o nome bonito, é o nome que tá na moda, é a síndrome do esgotamento mental. É a hora que você tá Nossa, eu acho que tem completamente muita gente. esgotado, acho que não tem outra palavra. é. A sensação é como se você tivesse esvaziado, sabe? Assim, eu acho que esse movimento, assim, vazia. E aí, quando eu me vi na beira do precipício, eu pensei, bom, agora eu não tenho mais como voltar, né, pra trás. Não tem como eu dar um passo pra trás. Aí, puf, eu seguir. desabei. Mas quais foram os primeiros sintomas? O primeiro sintoma, Luiz, eu sou uma pessoa muito alegre. Patologicamente alegre, entre aspas, né? Eu sou muito feliz. Eu sou muito bagunceira. As pessoas falam, Lili, onde você chega é luz, é bagunça, é confusão, Sim. porque é da minha natureza. Eu sou muito colorida. Extrovertido. É tudo muito colorido. E eu me vi completamente cinza. Eu não tinha cor. Eu não queria. Começou com roupa. Hoje eu tô de cinza, gente, mas é porque eu tô de blazer, tá elegante. Mas o cinza aqui não é falta de cor, né? Mas eu me vi sem vontade de tomar banho. Eu me vi sem vontade de acordar de manhã. Eu não tinha vontade de morrer, não, tá? Nenhum momento eu tive vontade de morrer. Porque eu sou espírita a vida toda e eu sei exatamente as consequências do tirar a vida, né? Mas eu não tinha vontade de acordar. Eu comecei a olhar o dia, assim, com 12 horas úteis, né? Eu falava, gente, é tempo demais. O que eu vou fazer E nessas você 12 horas? confundia isso com Depressão. depressão, né? Porque é muito parecido, Uhum. né? Porque o burnout, ele é uma doença, ocupacionalmente, nas empresas, ele é uma doença que tem CID, Código Internacional de Doença, Sim. Sim, sim. e ele gera afastamento, e a pessoa pode ser afastada realmente por burnout. E a depressão é um sintoma. Tá. Então eu me vi deprimida, me vi... A palavra exata é... Exausta. O trabalho não talvez. tinha mais nenhum sentido para mim. Entendo. Então, o trabalho que para mim, né, o que me motivava era ver as empresas se desenvolvendo, eu falei, ai, gente, Ai, deixa cansei. essas Tipo empresas assim, estar lá. Não quero mais nada com elas. Aí, Perdeu a graça. total. Na hora que isso aconteceu, eu falei, deu ruim demais pra mim. E o que você atribui, o que aconteceu? Você atribui o que a teve um- o que aconteceu? Foi essa Cansaço. Cansaço mesmo. Gente, eu Pois sou mas o cansaço pelo excesso do trabalho? excesso de É isso trabalho. que eu queria saber, pelo Excesso de excesso do trabalho. Porque quando a gente é empresária, você não tem o ritmo de uma CLT, que você tem férias programadas, anuais. Você acaba entrando num ritmo tão frenético de trabalho que você tem as autocobrança, né? Nossa, eu preciso ser próspera, eu preciso ganhar, eu preciso... É meu, eu A tenho que dar um empresa é jeito. minha, bater tem pessoas meta. que dependem de mim, eu tenho sócios, e aí o negócio começa a ficar uma cobrança muito grande. Então você acaba não tirando férias, você acaba não Você não descansando. tem tempo, você não. Eu não faço dorme, ideia quando eu tirei férias. Não faço a menor ideia quando eu sei lá, E nas férias ainda arrumava trabalho pra fazer. Muito mais que isso. Levava trabalho pra casa. E eu enfrentei o adoecimento da minha mãe, que desencarnou tem 1 ano, que é a joia da minha vida. E eu cuidei dela, eu, meu marido e meu pai, por 6 anos. Sim. Eu vinha de Belo Horizonte para a fazenda, que é aqui perto, todo sábado, e voltava todos, literal, todos, durante 6 anos. Então eu fiz questão de cuidar da minha mãe, porque a gente se reconectou espiritualmente, foi um E momento como ela muito desencarnou, bonito. foi mais um vazio, né? E aí quando ela foi também, eu não tinha nada para cuidar, eu cuidava Então de são tudo. 2 fatores que aconteceu com você. O desencarne da sua mãe Exato. e o excesso de trabalho ao qual você se jogou, a Isso. hora, pum, Isso aí. cair
e fui para algum lugar. Para onde agora você foi? Sou eu comigo mesma, né? Para onde você foi? E aí o interessante, eu acho que começam as dicas, né? Que vocês podem, de repente, quem estiver vivendo isso, já comecem a perceber. Quem sou eu? Essa é uma pergunta cruel, mas que ela precisa ser feita. Sim. Quem sou eu? Do que eu gosto? O que de fato eu gosto de fazer? Será que o que eu estou fazendo até hoje faz sentido eu fazer? Será que esse ritmo faz sentido? Então, essas perguntas foi onde eu comecei a ter um incômodo de que algo precisava mudar. Tem aquela pergunta assim, eu consigo sair disso? Tipo, se daquilo que eu tava fazendo, que a gente tá tão acostumado com o que a gente tá fazendo, eu acho que às vezes a pergunta fala assim, mas eu não sei fazer outra coisa. Mas aí precisa dar Deve uma ter coisa isso também, primeiro. né? Precisa dar uma Aí- coisa primeiro. Para acontecer essa pergunta, tem que ter a consciência de que você está em algum lugar. É o quem sou eu. É interessante isso, Né? mas sabe o que eu acho, Luiz? Eu acho que é... E aí, eu acho que fica de cutuco aí para todo mundo. O que as pessoas têm feito, eu brinco que é uma caixinha, igual a gente tem caixinha de primeiros socorros, que você bota um band-aid, um metilate, um sei lá o que ali dentro, uma aspirina. Sim. Você precisa começar durante a vida, quanto antes melhor, a montar uma caixinha de primeiros socorros emocional. Porque em um dia, a gente passa por diversas emoções. Emoções fazem parte da nossa claro. vida. No mesmo dia, você tá triste, você tá alegre, você tá eufórico, você tá com medo, você tá entusiasmado, você tá ansioso. Em um dia, em 24 horas. O que você faz para identificar esse turbilhão de emoções e fazer alguma coisa? Porque você não pode. Sentir isso é normal. Permanecer nisso já é patológico. Então, assim, se você tá feliz, mas daqui a pouco você tá triste, Opa. tipo eu que tô enfrentando o luto ainda, se eu falar, nossa, já tem 10 dias que eu tô triste, já é patológico. Então, essa caixinha de ferramentas de primeiros socorros, vocês precisam começar a montar. Como? Sozinho não tem jeito. Buscar uma ajuda terapêutica. Claro. Buscar uma casa espírita. E eu tava contando para eles aqui no bastidor que o espiritismo, eu nasci numa casa que sempre acreditou em espiritismo, que é meu pai e minha mãe. É verdade. Minha mãe, principalmente. Meu pai é um médium que não sabe que mas Sabe. meu pai... Lá ele no fundo sabe, ele mas ele não sabe. admite. Meu pai tem mediunidade de É difícil, evidência, mas- ele vê espíritos, ele às vezes não sabe se está vendo se a gente se não é vivo, encarnado, desencarnado, mas ele nega, mas tá tudo certo. É. Negar faz parte, mas uma hora ou outra ele vai ter que enfrentar isso. Então, desde sempre, eu busco algumas saídas para isso. Mas não necessariamente o seu início vai ser numa casa espírita. Às vezes você fala, nossa, eu preciso ouvir a palavra de Cristo. Todas essas religiões, os evangélicos, Sim, todas as o cristãs. catolicismo, o espiritismo, são cristãos. Então, se você estiver sofrendo e precisando buscar uma primeira ajuda, Busca o busca primeiro médico. o Cristo Jesus, em algum né? lugar. De repente, você Médico vai dos buscar médicos. em casa com uma leitura. Você vai encontrar no livro que não é espírita, que mais tarde eu quero deixar uma dica. Não é espírita o livro. Sim. Mas se você ler, você fala, esse livro é espírita. Mas ele não é espírita. Mas ele é um livro cristão. Então, essa é a primeira dica. Monta sua caixinha de ferramentas. Ali dentro tem que ter espiritualidade. Ali dentro tem que ter um terapeuta, um profissional. Muito provavelmente você vai ter que ter um medicamento. E não é automedicação. Isso me ajudou muito, mas muito. Eu era super resistente a remédio. Mas quando o remédio chegou na hora certa, gente, pelo amor de Deus. É como se ele me desse o impulso para continuar. Ele precisa te estabilizar para você poder enxergar, né? Bom, você falou de duas coisas aí. Então, seria a despertamento para a espiritualidade, a medicação. E eu te faço mais uma pergunta. Esporte precisou também, te ajudou? Seria um outro pé do banco? Ótima pergunta. E eu te falo que sim, mas eu te falo que eu não adotei. Eu vou te explicar por quê. Eu acho que se tiver também, eu acho que deve ter muita gente se identificando com isso e às vezes calado, né? Sofrendo, calado, sem ter com quem dividir. A gente tem que escolher a luta que a gente vai, a batalha que a gente vai lutar. Eu acho que a gente não dá conta de tudo.
Como a minha vida foi no fundo do poço, né? Eu bati ali igual se ali no fundo tivesse uma mola. Graças a Deus, né? Deus é tão generoso que o fundo do poço não era areia movediça não, tá, gente? Te falo porque eu fui lá. O que é esse É um fundo do trampolim. poço? Você ficou muito tempo lá? O que Não. é? Eu vou contar que eu não fiquei muito tempo, quero explicar como que eu cheguei lá. Uhum. Mas, acabei perdendo o que eu ia falar do... Não, você tava falando do como que você chegou no fundo do poço, né? Tá. Então, vou falar do fundo do poço, mas depois eu quero Isso. dar um passinho atrás, que tem uma coisa que eu ia falar antes. O fundo do poço é A aquele... gente tava falando a condição de ginástica, de esporte. Isso. É, A que gente... você- Você cortou ou não? Não, Depois cortou, tranquilo. então vamos lá. A gente tem que escolher a batalha que a gente vai lutar. Isso. Quando a gente está no completo escuro, você está sem energia vital, você não está tendo nem energia para querer tomar banho, né? Isso. Assim, você realmente está buscando energia para Você não consegue. sobreviver, você tem que priorizar alguma coisa. E aí eu falei, gente, como que eu vou começar a sair desse lugar aqui? Falei, vou começar pelo espiritual e pelo mental. Eu preciso ter clareza mental para eu começar a entender como é que eu vou sair daqui. E a atividade física, todo mundo me falava, Lili, volta para academia, vai te fazer muito bem. Todos, é o primeiro conselho que as pessoas dão, e de fato eu concordo plenamente. Mas eu não tinha nenhuma vontade. Nenhuma vontade. São os hormônios, né? Que vão acabando e vai deixando você sem Gente, gasolina. Mas assim, eu acho que essa é uma outra dica que eu aprendi na marra. É o seu tempo. Sim. Não é o tempo do outro, porque só quem tá no fundo do poço É que sabe. é que sabe o quanto que você dá conta. O que eu dava conta o que eu fazia lá no fundo do poço? Quem não assistiu The Chosen, gente do céu, essa série, eu assisti 3 vezes a série inteira e já assisti Tem na do cinema. Netflix e tem também na Prime, né? Eu já assisti o do cinema, que tem as 2 temporadas, a temporada 5. 2 episódios, temporada 5. Materializou Jesus pra mim. Porque a Bíblia, eu adoro a Bíblia, porque eu acho interessantíssimo. Mas assim, o The Chosen, você viu o lado humano. dos escolhidos, né? Mas aquele- humanizou Jesus exato. pra mim. Você lê a Bíblia, muitas vezes você quase não entende. Ali é um contexto palavreado, pela né? visão dos apóstolos, né? Então você consegue ver um lado humano. Só que o legal é que agora, como eu já vi o The Chosen 3 vezes, e me fez muito bem, porque eu falei, nesse fundo do poço, foi aí que eu comecei, que eu falei que eu encontrei Jesus. Porque Jesus, pra mim, antes, Jesus sempre foi muito importante na minha vida, mas hoje ele é o mais importante da minha vida, não era antes. O The Chosen, ele deu essa cara pra Jesus. Porque antes ficava, né? Tava muito Cabelão, sei o quê, distante, né? Eu gosto de ter uma imagem. Tanto é que, quando o Fabiano falou de você, eu fiquei imaginando, como é que será que o Luiz é? Alto, baixo, velho, novo? Eu gosto de materializar. E o filme materializou. Sim. E aí, gente, eu fiquei muito brother dele. Grudado, Ele é assim, brother. Ele é de brother. intimidade mesmo. Porque foi isso que eu Você comecei a sabe que eu aprender. participei de um teatro lá no sei onde, e eles começaram a me chamar lá de... O pessoal que tá vendo vai lembrar. Jesus The Chosen. Eu vesti de Jesus lá, cara, você acredita? Mas enfim. Então a sua cobrança vai ser maior. Teong pois é um encontro que acontece aqui na nossa região Sim. na Semana Santa. Então a sua cobrança vai ser maior. Essas pessoas Vamos lá, que mas desentendem vamos esse voltar no papel. fundo do poço aqui, não que eu queira ficar lá, mas as suas emoções, os seus pensamentos quando você estava lá, como é? De Fala um tristeza. pouquinho. Uma É isso que eu ia tristeza. te E eu perguntar. me cobrava muito, porque como a gente só conhece o bem quando a gente conhece o mal. A gente só conhece a luz quando conhece a sombra, né? Isso está até na Bíblia. Como eu me conheço muito feliz, o meu estado é muito feliz, eu acordo com bozo de manhã, nunca vou acordar mal-humorada, nunca vou dormir mal-humorada. No fundo do poço eu me via extremamente triste. É. Olhava pra cozinha e falava, ai, meu Deus do céu, não acredito que eu tenho que fazer uma comida pra eu comer. É assim, terrível. Esgotamento, né? O esgotamento vai Mas- se transformando em outros E sentimentos. você teve né? essa patologia diagnosticada. Diagnosticada. Como eu já trabalho com isso, né? Que eu sou ergonomista. O meu trabalho é ajudar as empresas a desenvolverem as suas condições de trabalho para o ambiente de trabalho ser bom para as pessoas. Em relação Então eu brincava, depois que tudo começou a passar, eu falava, gente, eu bebi do meu próprio veneno. Porque tudo que eu falava para as pessoas aconteceu comigo. Então hoje eu tenho
o pessoal gosta de falar, os jovens hoje, né? Espaço, não quer lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala hoje, me respeita, porque eu conheço esse lugar do burnout. Pois é, mas aí você estava, a hora que você recebeu o diagnóstico, né, da doença, você teve a consciência que você precisava sair de onde você estava. Sim. O que você fez? Tomei o remédio. Porque a consciência já tinha tomado. Vamos colocar numa cronologia. Certo. Novembro, exatamente em novembro, lá pro dia 2, 3 de novembro, foi onde. Você se descobriu no fundo do poço. É como se tivesse desvelado. Novembro de 2024. Agora, 24. Desvelou o adoecimento. Ali eu caí numa cama, vamos dizer assim. Mas o legal, assim, nessa cronologia sua, igual você tá falando. Mas como? Foi nesse fundo do poço que você falou assim, gente, eu tô com alguma coisa. Foi aí? Foi aí. Aí ali eu falei, eu tô triste, não quero mais nem saber das empresas. O LinkedIn, que é uma ferramenta, que é um aplicativo que eu adoro, eu sou super assídua ao LinkedIn, eu assino o LinkedIn Premium. Meu LinkedIn tem mais de 20 recomendações espontâneas de clientes que eu tenho um orgulho de ler. Eu olhava meu LinkedIn e falava, vou apagar isso aqui. Preguiça. Ai, que bando de besteira. Porque o trabalho perdeu o sentido pra mim. Aí, pra mim, foi o sintoma. Acendeu a luz, falei, tô doente. E aí a minha psicóloga falou, vai na doutora, esqueci o nome dela. Nisso você já estava fazendo tratamento com psicólogo já. Minha psicóloga há muito tempo, mas não é nem não por isso. Patologia, não. É porque eu acho sensacional conhecer a mente humana. Eu gosto de saber como que eu vou lidar com minhas emoções. E eu não gosto de permanecer no sofrimento. Agora, para quem não tem acompanhamento, então, pensa. Não, você fica doido, você fica achando que de fato você tá doente e a doença não tem cura. Aí, eu fui na médica, a médica falou, é burnout, eu não tenho a menor dúvida, aplicou 3 protocolos em mim. Sim. Os questionários, ela falou, é burnout. Fechou? Fechou o diagnóstico, o medicamento que você vai tomar é esse. Não vou nem dizer porque, né? Senão as pessoas vão se automedicar. E ela falou, já pode tomar o primeiro hoje. Gente, eu saí do consultório numa alegria, porque eu falei, agora amanhã tem certeza. Ela falou, não fica com muita expectativa, até 10 dias pro remédio começar a fazer efeito. E a gente fica ansioso pra querer sair daquele dia, quer sair amanhã doutora, também. Né? Não, 10 dias o quê? Amanhã já tá boa. Gente, mas parece que é até placebo, você acredita? É a mesma coisa que você tomar um tic-tac pra fingir, porque eu já acordei diferente. E aí você achava naquele primeiro momento, bom, eu vou ficar só no remédio, ou você falou assim, não, eu acho que eu preciso de mais alguma coisa? De jeito nenhum. Que você fez? Eu sou incansável. Eu não aceito perder essa encarnação. Muito bem. O plano espiritual que tá em cima, ele sabe que eu não tô mentindo. Reencarnar é algo muito raro e precioso. Tem fila de espírito querendo reencarnar. Eu não vou perder essa encarnação. E fez o quê? O quê? E o que você fez? Bom, eu tomei o remédio. Consciente você já estava. Comecei a ir no outro centro espírita. Aí teve atitude. Total. É isso que eu quero saber. Gente, qual foi sua atitude? A atitude. Além do remédio. De você. Eu quem sou, né? Sim. Como eu já há muitos anos, eu já venho enchendo a minha caixinha de ferramenta, eu já tenho quem sou aqui. Sou um espírito privilegiado, tenho uma carreira linda, sólida, eu tenho pessoas que confiam no que eu falo. Eu não posso decepcionar essas pessoas. Eu tenho uma encarnação para seguir, gente. Só tenho 49 anos, eu tenho muito chão ainda pela frente, se Deus abençoar. Ou não, também tá tudo certo. Mas tem. Próximo passo. Você se descobriu de novo, agora como que eu vou sair daqui? Aí eu já tava tomando remédio, no dia seguinte eu já falei, opa, já tô diferente, esse remédio aqui é um milagroso, porque eu já tava entusiasmada com a perspectiva de melhora com o remédio. E aí... vem à vontade, né? Aí o centro espírita que eu vou a vida inteira, tem mais de 20 e tantos anos, que é o Manuel Felipe Santiago, que é a paixão da minha vida, só que eu sempre fui uma ouvinte. Por quê? Aí vocês vão até achar engraçado, gente. Eu sempre fui muito saidinha para certas coisas, assim, não sou tímida, mas para outras, quando sai do meu domínio, eu já sou tímida. Então, lá no Manuel Felipe Santiago, os médiums são muito sensacionais. São médiums, assim, no meu ponto de vista, de altíssima elevação. E eu sempre fui muito tímida com isso. Falei, meu Deus, não sei nem conversar com essas pessoas. E aí que fica a minha dica, né?
não precisa ir lá para achar Jesus. Sim. Não é lá. Jesus não está lá. Ele também está lá. Mas ele pode estar na sala da sua casa, ele pode estar no banheiro com você, no banho, onde você estiver. Isso é muito importante você falar isso aí. Jesus está em todo lugar. Em todos os lugares. Só que até então, gente, isso não era tão claro para mim, assim, escancarado como é hoje. Porque você ainda não sentia, você só tinha a ideia. Aí eu comecei a ir na fraternidade, que é até essa casa espírita pequenininha, que eu acho que o que eu me senti mais apaixonada, lá nós somos 16 pessoas. Uhum. É na casa de um amigo nosso, até aqui de Formiga. E essa casa espírita é um lugar que não tem ego, não tem vaidade, Show. não tem disputa de ego, de médium. Uhum. Não tem, esse médium incorpora fulano, dali não tem isso. Maravilha. E ali eu fui convidada a me desenvolver. Lili, fica aqui com a gente. Se tiver algo a ser desenvolvido, se já tiver no momento, vamos tá ver. convidada. Gente, ali foi o meu florescimento. Eu tô até meio trêmula de falar. Porque foi onde eu desabrochei completamente. Não na mediunidade, porque até hoje o povo adora um fenômeno, né? Até hoje eu não vi, não ouvi nada disso. Mas ali eu comecei a ouvir nas psicografias o tamanho desse mundo, gente, e de outros mundos. Claro. Eu fiquei muito chocada. E aí eu comecei Ali a ver... descortinou tudo, né? Eu comecei a participar das reuniões de desobsessão, gente, que são muito pesadas, né? Sim. Muito pesadas. Mas eu me sinto pronta, Mas né? ali que a gente vê. Gente, a minha gratidão pela vida. Ali que a gente vê quem nós somos. Ok, arrepiada. A minha gratidão pela vida quintuplicou. Porque ali são espíritos que jogaram fora. Vou falar de uma forma bem sem técnica nenhuma. Sim. Jogaram fora uma encarnação por falta de consciência, por falta de amor, de conhecimento, de entendimento. E aí que eu comecei a estudar muito mais, comecei a ler muito mais. E aí é impressionante como a gente se abre para a espiritualidade bate na sua porta, né? Nos lugares mais inesperados. E a gente percebe direitinho, porque, igual nós comentamos no início, eu e a Lília somos primos. E a gente tem um contato muito próximo. Nossa família é muito unida. Nossa família é muito unida. E a espiritualidade parece que une mais, porque do nada, e age de um lado e age do outro. E eu comecei a falar com a Lília, cara. Falei, ô Lília, tá acontecendo assim, vem aqui na nossa casa e tal. E a Lília, eu falei, a Lília tá diferente. Porque teve uma interação. Gente, mas a minha diferença foi nítida, assim, de amigos perceberem quanto que eu tava mais alegre, então, mais confiante. seria correto dizer que, apesar de você estar medicada, o momento que você se julgou no trabalho na casa espírita foi realmente importante para a sua recuperação? Sim. Ali, para mim, começou? Foi a cura. A cura. A cura. Porque o burnout, ele é uma doença de tratamento de longo prazo. Porque não é uma doença que você cura uma tristeza. Não. Você precisa se ressignificar. Não é uma gripe. Não é uma gripe. Isso aí, você precisa se ressignificar. Quem é você? O que você quer fazer da sua vida? O que vale a pena? Quais são suas prioridades? Quais são seus valores? Isso foi uma lição importante que você tirou. Tem cheque de valores também. Por exemplo, essa empresa que eu trabalho, os valores não são compatíveis com os meus, está me fazendo mal. Você começa a ficar muito mais sensível. E aí, uma dica que eu quero dar, né? Se tiver alguém que não é espírita, mas gosta do que a gente está falando e no despertar também. A gente tem que deixar claro que, igual para você foi na casa espírita, para outros pode ser em outro lugar. Gente, eu vou à missa todos os domingos. Aí, porque eu tenho uma conexão tão forte com o que o padre da igreja X fala. Porque ele fala coisas que para mim... Que te toca, se eu fechar os olhos, para falar assim, você não sabe em que ambiente você está. Isso é que é legal. Se é a igreja... Ele, para mim, é o cara que fala o que, de fato, eu acredito. Sim. Ele fala o que... a linguagem dele, a conexão ali faz sentido para mim. Mas quando você adere ao conhecimento que a doutrina te traz, mas toda aquela espiritualidade que abrange o mundo inteiro, aí a gente começa a entender o que é o negócio. Mas sabe o que eu acho que é legal? A gente pensar o seguinte, o espiritismo não é para o espírita. O cristianismo não é para o católico.
Até porque foi isso que Cristo disse, tanto no The Chosen quanto na Bíblia. Ele não veio fundar a Igreja Católica. Exatamente. Eu acho que isso é tão claro e é libertador. Eu acho que é essa libertação que me fez muito bem. Porque tem uma pastora que eu ouço no YouTube, que eu amo as coisas que ela fala. Tem esse padre que eu sou fã de carteirinha. Eu faço de tudo para não perder a missa dele. Sou assídua 2 dias a semana na Casa Espírita, que é o lugar que eu me sinto mais útil realmente pro plano espiritual. Mas todos estão falando de Cristo. Tudo está falando de Jesus. Cristo. E então, essa descoberta, essa espiritualização que você se debruçou, independentemente de que caminho você foi, te despertou e te ajudou na sua recuperação. Muito. A minha cura foi aí. Foi aí. E o que você poderia dizer para uma pessoa que está hoje num processo que você já passou? Primeira coisa, parece que é um conselho de doido, mas não é, tá, gente? Confia em mim. Vem comigo que dá certo. Se joga nesse buraco. Calma. Primeiro aceita. 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 Perdi. Isso. O diagnóstico tá ali. Tô adoecido. Sei que eu não sou assim. Tô sofrendo. Tô no fundo do poço. Aceita. Tá tudo certo. Não reluta. Porque relutar só te distancia de encontrar uma solução. Porque você fica, não, Você vai imagina, ficar, não é você isso. vai ficar Não, ruminando quê? aquilo. Imagina, sou eu. Ah, homem. Aceitar. Homem, Tem que aceitar. Aceita que dói menos. Isso. Aceitou, aí você fala, bom, tá, perdi, e legal. agora? É. E agora? Qual Agora que é o é pra meu frente. primeiro É. passo? Né? O primeiro passo é o quê? Para nós espíritas não é tirar a própria vida, pelo amor de Deus, né, gente? Isso não é alternativa. Acho que pra ninguém. Pelo De amor pessoas Deus. corajosas, né? Eu acho assim, já que a gente está aqui, a gente precisa honrar esse espaço que a gente está e na hora que a gente chegar lá em cima, a gente ter orgulho do que a gente fez, né? Então, primeiro passo, qual que vai ser o meu primeiro passo? Vai ser me aconchegar na minha família? Vai ser me aproximar do meu marido, da minha esposa? Vai ser Perdoar. tirar um mês sabático? Ai, vou passar um mês chorando. Tá tudo bem. Passa um mês chorando, tomando sopa, emagrece, fica bonito. Eles não tá. Mas você tem que ter um momento de aceitação que você está adoecido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vou buscar uma ajuda médica. Eu vou ao médico de confiança. Todo mundo. Gente, hoje o que tem de médico competente pede indicação de amigos e vai no médico, conta toda a sua história. Não tenham medo nem vergonha de tomar remédio, gente. Remédio, a medicina tá tão evoluída. E outra coisa, né? Pensando que Jesus, ele é o nosso patrono aqui da Terra, né, gente? Ele é que tá comandando o rolê todo. Se ele está permitindo que a medicina e as indústrias farmacêuticas Sim. se aprimorem, é pro Sim. nosso bem. Sim, Eu falo, gente, eu não tenho medo de remédio, não, Exatamente isso. Eu Porque falo se muito disso. Jesus falasse que é pra gente evoluir, a gente não estaria com Tanta gente com cura pra inteligência pra câncer. desenvolver o medicamento pra você não tomar. Gente, cura de câncer, cura do Parkinson chegando aí, ó. Pena que minha mãe não teve esse privilégio, mas outros terão. Cura Lili, do Alzheimer. Sim. Lília, e hoje, como é que você lida com esse estresse? E com toda a situação que você viveu para chegar lá? Como é que você lida hoje? Saiu. Essa Pronto, pergunta é agora... maravilhosa, gente, porque eu virei uma madame. Gente, eu estou amando a rotina que eu construí. Você voltou para a mesma rotina de trabalho ou você Gente, tirou ó, o pé? não sou rica, tá? Porque tem gente que pode pensar, mas também não tem também nenhum. Não sou rica, não tenho nenhum privilégio. Meu marido trabalha e eu também. Talvez o único privilégio que eu tenho é que eu não tenho filho. Mas Tirando tem a minha aqui- cachorra. mas tem- Talvez isso me dê um pouco de Tem uma menos filha trabalho pet. que vocês aí. Mas eu não tenho nenhum privilégio à frente de ninguém que está nos ouvindo. Eu construí uma rotina slow motion. Sim. Tirou o pé do acelerador. Lenta. Ó, lenta. Isso é importante. Gente, né? eu faço tudo que vocês também fazem. Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu atendo os clientes, eu tomo sol. Gente, tomem sol. É sério, isso é receita médica. Eu tomo 20 minutos de sol sem protetor solar. Porque é na hora, ou é muito Tem de que fixar manhãzinha, É. ou é muito ali já na hora que eu... 4 e pouquinho. Eu tomo sol. Se vocês não podem ter esse privilégio, toma sol enquanto anda, desloca
Porque o sol é um Abre a janela, né, antidepressivo gente? Abre Deixa a o sol janela. entrar. Isso aí. É antidepressivo natural, gente. Ah, eu não quero tomar remédio. Então toma sol, faz menos mal. Então, primeiro ponto, refiz toda a minha rotina. Segundo, tomo sol todos os dias. Terceiro, faço tudo num ritmo diferente. Tinha te contado nos bastidores que eu criei uma rotina baseada em um livro. Gente, por favor, comprem esse livro. Ele é baratinho, deve custar R$30. Chama O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já conhecem esse livro. Conheço. Eu tinha muito preconceito com esse livro, porque ele virou moda uma certa época. Um amarelinho, né? É. Eu ficava, é livrinho da moda. Mas na hora que a água bate na bunda, você vai na sua biblioteca e fala, meu Deus, que livro que vai me salvar aqui? Eu precisava restabelecer uma rotina, porque eu não queria voltar para a rotina workaholic. O livro, Luiz, sem brincadeira, ele fez assim, ó, tum. Ele pulou assim, Te trouxe. na minha cara. E aí eu falei, entendi, Senhor. Aí eu comecei a abrir o livro, falei, vou fazer o desafio, porque ele te propõe um desafio de 30 dias. Só que o desafio, gente, ele vai te mudando. Ele vai te mudando, que hoje eu não consigo voltar pro que eu fazia antes. Qual que é o primeiro desafio? Acordar 1 hora antes do que você acorda. Certo. Então, se eu acordava 7, você vai acordar 6. Só que eu já tô sentindo necessidade de acordar 2 antes. Nossa, eu vou ler esse livro, não. Gente, mas é delicioso. Por quê? Porque tem... A minha sobrinha falou desse livro. É maravilhoso. Então, o que eu faço? Acordo, 10 para 6 da manhã, toco o despertador, porque minha rotina tá diferente. Antes eu saía 5 da manhã de casa, hoje eu não saio mais não. Acordo 10 para 6, aí vou lá, escovo o dente. É importante escovar o dente para tirar o ar de sonolência. Sim. Troca de roupa, não precisa pôr roupa, né? Mas tira o pijama. Porque senão você termina o que você tem que fazer, você volta pra cama. Você ainda tá sonolento ali, né? Dá aquela... Toma um copaço d'água, se for gelado, porque aí o corpo já amanhece com sede. Você ficou dormindo 8 horas, 7 horas, seu corpo tá desidratado. Se você mete um copão pra dentro, sento e vou assistir a meditação. Assisto a meditação guiada, 40 minutos. Faço a meditação bonitinha, e aí eu sento na minha mesa de jantar. E aí eu abro a Bíblia. Que eu amo essa Bíblia. Porque ali eu vejo Jesus no rolê dele. Aí eu vou lendo, aí eu vou... Nossa, olha isso que ele fez. É como se tivesse realmente... Se eu tivesse vivido lá, não sei nem se eu vivi. É como se eu estivesse revivendo ali a história. Aí leio ali umas 4 páginas e tal. E aí eu vou pro Milagre da Manhã, pego meu caderninho, que eu ia trazer, esqueci pra trás, que é a minha escrita terapêutica. Gente, por favor, não é diário, não. Lembra dos diários que as pessoas tinham? Não é diário. Ai, meu querido diário. E não isso é tudo aí aconteceu depois da patologia, depois do burnout. Agora. E você ainda Janeiro, fevereiro e março. Escrita terapêutica, Luiz. E você faz isso todo dia? Todos os dias. A escrita terapêutica seria mais ou menos aquela ideia que Santo Agostinho traz pra gente, de fazer Isso aí você faz à noite, que você falou. É à noite, depois do jantar que você pega o livro. Pode ser, mas eu prefiro fazer de manhã, que é no meu melhor horário. Então, porque eu pensei que era à noite. Aí, porque tem pessoas que gostam de fazer uma análise do que ela fez no dia, né? Isso. Você pode... Eu tô escrevendo, e aí foi tão interessante que eu tenho um mentor profissional que ele falou, Lili, por que você não escreve um livro? Eu falei, não, gente, não quero nada que me cobra. Só que essa escrita terapêutica tá ficando tão legal que vai eu falei, gente, eu tô achando que esse livro que ele falou, ele pode surgir, não vai sair do zero, ele vai sair dessa... Então a escrita terapêutica é você tirar da cabeça. É você, ao invés de ficar o dia inteiro remoendo um medo, por exemplo, nossa, eu tenho uma conta para pagar e hoje é o dia final e eu não tenho dinheiro. Quer coisa mais estressante que isso? Aí você vai na escrita terapêutica e começa a trabalhar. Aquilo é como se você tirasse de você. Então essa é a minha última dica. Mais uma ferramenta para sua caixinha de saúde emocional. E hoje, está tranquila? Realmente você pode falar que está curada? Quase. De 1 a 10. 8. Por quê? Falta 2 ainda. Falta um cheirinho ainda. Mas está mantendo toda essa dinâmica que você nos confidenciou aqui. E aí tem a outra parte da cura, que foi a pintura, né? Conta pra nós então. Que legal. Isso eu tenho certeza que não foi coisa minha, foi coisa do plano espiritual. O que aconteceu? Foi do tudo. Nada. E foi essencial.
Gente, pensa algo que acontece do nada. Igual se um raio caísse aqui agora. Foi Você já pintava? Nunca pintou? Jamais. Eu não sabia nem segurar no pincel. Mas e aí, o que rolou que você... E aí me veio, nesse fundo do poço, me veio assim... Eu preciso de pintar fazer tela. alguma coisa. Não, pra- poderia fazer outra coisa. Mas Poderia, aí veio a sei tela lá, do nada. Poderia costurar. Mas veio do Veio nada. pintura. Tá. E aí falei assim, gente, eu vou numa loja. Aí eu olhei no Google, uma loja mais próxima, peguei o carro, fui lá, falei pra vendedora, Thaís, jamais vou esquecer o nome dela. Falei, Thaís, eu sou leiga, quero começar a pintar, monta pra mim um kit de iniciante de pintura de tela. Acrílico a óleo. Eu falei, faça a menor Ai, ideia. Não sei, o que você acha? Ela montou um kit pra mim, eu levei umas 5 telas pra casa, eu pintei as 5 no mesmo dia. Nossa, mãe. Meu marido falou assim, mas Que você não sabe isso? brincar, não é? Sério É. isso? Você não sabe brincar, ué. Já acabou com a brincadeira, aí já tive que voltar lá, já pintei 22 telas. Nossa senhora, que beleza. E aí, gente, a pintura é o momento Já- de muita criatividade, conexão com Deus, porque a Vai ter que fazer uma criatividade exposição na galeria. 22 já é dá. conexão com o divino. Uhum. E aí eu comecei a ler o Interessante. segundo livro, que é o que eu quero E deixar quando você aqui. tá ali pintando, assim, você tipo, Que deixa isso? fluir e tal. Eu não e escuto nada, escuta nada, tá ali. nada. Qual que é o Completamente segundo livro que legal. você ia falar aí? O caminho do artista. Gente, quando eu falo caminho do artista, você fala, mas eu não sou artista, eu não vou ler. Nem, eu também não sou, não, gente. Talvez eu seja, mas eu ainda não sou Eu ainda não artista. sou. Todos nós precisamos de criatividade para tudo. Pra você Sim. sair da cama de manhã, você tem que ser criativo. Para fazer um café da manhã, você tem Claro. que ser criativo. Então, esse livro te ensina a desbloquear a criatividade. Principalmente porque criatividade é algo que vem do divino. Sair daquele looping diário. Você se conecta com Deus através da arte. Você- Escrita, roteiro de filme. Pôr atenção qualquer coisa. naquilo que você tá fazendo, mudar um muito pouco lindo, aquilo. gente. Passa, você falou, achei interessante. A gente vai ali, vai passar o café, na hora que você vê, você já tá tomando café e nem lembra o que você fez pra passar o café. Exato. Não, você toma remédio, não sabe se tomou. Não sabe se tomou. Você atribui, então, esse start seu aí da pintura a quê? Ao plano espiritual. E isso eu falo assim, se tiver alguém ouvindo aqui e for mentira, vocês podem vocês Mas é podem- mesmo. Não, Mas eu tenho certeza. certeza que o plano espiritual... Porque você olhou pro alto também. Você tava no Eu fundo do tava poço. conectadíssima. Olha que com o legal. plano Quando você tá no fundo do poço, você só pode olhar pra onde? É isso, pra cima. Pra cima. Você tá no fundo do poço, Gente, você só mas o tem chamado como olhar da pra cima. pintura foi muito bonito e as coisas que eu tenho pintado de fato estão muito interessantes. E aí lá nesse centro que eu vou, na fraternidade, no dia que a gente estava numa mesa, aí o médium olhou para mim e falou, Lili, eu não sei nada da sua vida. De fato, eles não me conhecem fora dali, eles não sabem nada sobre mim. Eu olho para você, eu vejo uma tela com flores pintadas. Ó. Faz sentido? Tem alguma coisa? Eu falei, gente... Meu Deus. Olhou meu Instagram. Eu tô achando. E aí ele pegou e Meu falou, Deus, que Lili, então, legal. não desista da pintura, Olha porque como isso tá em você. pode né? ser que o espiritual esteja canalizando a sua mediunidade através da pintura. E falei, bom, Nossa. se eu estiver pronta, tô aí, tô Aí, aberta. a futura Então, Gaspareta. nós antes tínhamos uma Deus Lília abençoe. muito dedicada ao trabalho, que trouxe muito estresse para ela, É isso. fez com que desenvolvesse uma patologia burnout, certo? A partir daí, você teve o diagnóstico, se envolveu, decidiu a melhorar, encontrando como saída a medicação, né? O tratamento médico, a espiritualidade e veio por último as suas pinturas. Ai, E que hoje você história tá com, linda. você tá com nota É, 8. olha, E eu dou isso 8. dá um outro livro. Eu falo que história linda, gente, porque de fato é como se eu estivesse vendo, sabe? Quando você dá Sim. o pessoal Porque fala você zoom out, viveu, né? você Eu vejo consegue, de fora. né? E é realmente essa trajetória que foi. Essa que foi. Mas eu digo 8 porque eu ainda acho que tem muita coisa ainda. Por exemplo, a espiritualidade ainda tem espaço para trabalhar em mim muita coisa. Então não posso me dar por Mas completa. essa nota que você se dá, ela é muito prudente, porque se você se desse 10, bom, agora eu não preciso Dos remédios não preciso dos remédios mais, não preciso de mais nada. Ô Lília, a gente está chegando ao final Ai, e esse assunto realmente a gente poderia ficar aqui por mais um bom Mas esse tempo. é só o primeiro. Ah, E foi muito interessante o seu depoimento, viu? Obrigada, Espero Luiz. que possa servir para várias pessoas que
estão aí com suas lutas, com suas caminhadas, né, em dificuldade, para a gente poder pegar esse depoimento da Lília aqui e nos espelharmos de alguma forma. Meu querido, chegou a hora da gente partir. Que pena, né? Mas o tempo é implacável. Ô, Lília, suas considerações finais, por favor. O que você deixaria para nós aí como mensagem final? Eu tô com uma intuição. Falei pro Fabiano que eu tô muito intuitiva. Uma intuição final é que as pessoas nunca se esqueçam que somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. Perfeito. Isso, para mim, ajudou muito a entender que tem algo muito maior do que essa dor que eu tô sentindo aqui agora. E o que é essa dor, que era o meu sofrimento, o meu burnout, a minha depressão, o que esse problema tem para me servir de oportunidade? Você vai olhar para isso como um sofrimento e uma derrota, ou você vai olhar para isso como uma oportunidade de dar uma grande virada na sua vida? Você só tem 2 caminhos. Não tem um terceiro. Então, ou você se derrota e fica laboriando, resmungando, vivendo a dor, reencarnação. E perde a E reencarnação. volta para ter que passar por tudo de novo. Pode até voltar, mas numa situação melhor, por favor. Pelo amor de Deus. Ou então, você torna isso uma oportunidade. Vai escrever um livro, vai contar a história, vai lá para o palestrante, vai ajudar os outros, vai ajudar vai as fazer pessoas. A sopa, vai fazer sopa, vai sai desse ajudar. lugar e vai usar isso a seu favor e a favor do mundo. Ponto. Não tem um terceiro caminho. Tá bom. Obrigada, Nós te agradecemos muito, obrigada, viu, Fabiano? Eu que agradeço. Obrigada aos bastidores. Espero que a gente possa conversar com você outras vezes aqui. Amém. Tá bom? Estamos juntos no Agora Facebook, aprendeu o no caminho Instagram. da casa, né? Volte sempre. E quando você vier aqui pro lado da fazenda, você já Vou dar um rolezinho ali. Dá um rolê ali. Obrigada a todos que nos ouviram com muito carinho, sem julgamento, e que se inspirem, né? Isso aí. E deem o próximo passo. Bom, estamos encerrando então mais um episódio do nosso Despertar Podcast e espero que vocês tenham gostado. Fabiano, meu grande amigo. Mais uma vez, né? Esse programa que inspira não só quem está ouvindo, mas nós todos, né? Olha que depoimento maravilhoso. Agradecer a todos os ouvintes. Espero no próximo programa que venha pessoas igual a Lília. Né? E vamos para o próximo. Amém. Um abraço, Despertar Podcast. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até o próximo Despertar Podcast.